Senhor. Amém. Dando continuidade a essa campanha, eu reservei uma passagem que está no livro de 2 Samuel 5, a partir do versículo 6. Essa mesma passagem consta também no 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 4 ao 9 também. Mas eu vou ler o 2 Samuel. 2 Samuel 5, versículo 6 ao versículo 9. Versículo 10, na verdade. Amém? Amém. 2 Samuel. Essa passagem está titulada como Davi conquista Sião. E aí a gente vai fazer uma comparação de tudo que temos estudado sobre essa quebra das muralhas, ok? Segunda palavra diz assim: partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus e que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repeliam. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza. Ele chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. A Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Graças a Deus. Palavra da nossa edificação e salvação. Essa passagem nos mostra que muitas vezes nós temos que, para conquistar algo, nós temos que pensar, planejar, né? E na vida sempre foi assim, né? A gente planeja fazer algo, né? A gente precisa planejar, botar no papel, a gente precisa se cuidar. E não foi diferente aqui também para Davi, né? Esse texto fala um pouco da conquista de Jerusalém por Davi, né? Davi não foi apenas assim um evento histórico na vida dele, mas sim um marco espiritual na trajetória do povo de Deus. Quando ele fala aqui no versículo 5, 6 e 7, porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, que ele afirmou no versículo 7. Esse é o desafio da oposição. Os jebuseus zombaram de Davi, na época, dizendo que até cego e os coxos poderiam impedi-lo de entrar na cidade. E essa experiência muitas vezes é explicada pelas promessas que Deus tinha prometido, da forma de ver que às vezes é impossível entrar em certos lugares, né? O nosso, vamos dizer assim, nosso sentimento, ela é tão pouca fé que acha que aquilo que a gente deseja é impossível de ser conquistado. E quando nós temos Deus conduzindo os nossos sonhos, principalmente, ela é capaz de ser realizada sim, né? Mas temos que acreditar primeiramente em quem? Em nós mesmos que sonhamos com essa conquista, né? Então, às vezes a gente coloca aí várias muralhas para ser quebradas. Mas se a gente não acredita em nós mesmos primeiramente, que podemos conquistar, podemos derrubar essas muralhas, o que seria da vontade do Senhor na nossa vida?
que agir na nossa vida, mas a gente tem que permitir que Ele age. Esse é o grande mistério, né? Como é que a gente permite que Ele haja na nossa vida? Confiando, alimentando a nossa fé, sendo obediente aos mandamentos e outras coisas mais, né? Quando enfrentamos esses desafios, precisamos lembrar que Deus está conosco a todo momento. Isso é fato, né? Se nós não podemos alcançar o que desejamos, né? As quebras das muralhas, as nossas inseguranças, nossas imperfeições, Deus, com a sua graça, a sua misericórdia, derrama bênçãos sobre nós e nos fortalece, nos capacita. É isso que Ele está querendo dizer aqui, né? Então, mesmo, né, nessas oposições de pensamento que nós mesmos criamos dentro de si, quando estamos ligados através da fé em Deus, é capaz de se transformar, é capaz de mudar, né? E Davi, ele falou, ele orientou. O que ele orientou? Ele orientou para que tomasse o caminho do canal das águas, né? Lá no versículo 7. Lá no versículo 7 ele diz assim: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Sião. Davi naquele dia mandou dizer para que ferissem, né, todos os coxos, todos os cegos e os coxos, né? Mas ele botou uma estratégia. Ele colocou uma estratégia. Era uma estratégia de quê? De pegar um canal para pegar eles de surpresa. E assim ele fez, né? Só um minutinho. Vou errar aqui. Davi não entrou de frente confrontando Jerusalém. Até porque essa guerra que ele estava tomando por si não era uma guerra convencional. Ele encontrou um caminho, ele montou uma estratégia, ele escolheu o túnel de águas. Deus chama isso de busca com sabedoria, né? E discernimento. Olha só. Por isso que nós temos que ter sempre em mente as coisas de Deus na nossa vida, né? Que Ele nos dê sabedoria para tomar as decisões corretas. Isso envolve muitas coisas, muitos detalhes da nossa vida, né? Muitas vezes a gente toma decisões sem pensar, e isso pode causar tormentos na nossa vida, né? Às vezes pode até ser algum trauma, alguma dificuldade no passado que sempre deixa na nossa vida cotidiana, né? Mas que isso vem fluindo e vai mudando nossos pensamentos e sentimentos naquele momento, né? Então a gente tem que estar sempre atento nisso. Deus nos chama toda vez para buscar essa sabedoria e discernimento na nossa vida também. E para quê? Para conquistar certas coisas também precisa, né? Se a gente não tem recurso suficiente para adquirir alguma coisa e deseja tanto adquirir, nós temos que montar um plano para isso, né? Economizando de um lado, economizando do outro, para ter esse valor suficiente para adquirir, né? E na vida material é dessa forma, e na vida espiritual também é igualzinho. Você não vem para a casa do Senhor de qualquer jeito. Você tem que vir determinado a ouvir a palavra, a servir o Senhor, com projetos de poder crescer espiritualmente, né? Ninguém está aqui hoje simplesmente porque tá. Não, teve um planejamento. Muitos dos planejamentos, como o irmão falou, já se tornou um hábito. Toda quarta-feira está aqui à noite.
Já não é mais um sacrifício. É um hábito. É que nem comer, tomar uma água, né? Eu tenho um compromisso com o Senhor, que é uma grande diferença. Amém. Né? Então, nessa questão que nós precisamos confiar verdadeiramente no Senhor, na direção que Deus dá em nossas vidas, né? Então, e aí que está o grande mistério. Da onde buscar isso? Da onde buscar essa força? Né? A força está no Senhor, sabemos. Mas como buscar isso? Nas palavras? Sim, nas palavras. Mas também exercendo estas palavras na nossa vida. Todo ensinamento que Ele nos dá, nós temos que praticar. Às vezes é difícil? Concordo que sim. Ninguém é perfeito, todo mundo é. Todo mundo fala errado, fala coisas que não deve, mas se temos a percepção de que Deus está no comando de tudo e de todos, a gente tem que parar um pouco para refletir. Lá no Tiago 1:5, ele diz exatamente isso. Precisamos confiar na direção de Deus e agir com inteligência. Nem toda batalha se vence pela força, mas sim pela estratégia dada por Deus. Então, para derrubar as muralhas, nós precisamos confiar no Senhor e também utilizar a sabedoria do Senhor como uma estratégia. Como estratégia. Né? Você não pode entrar de peito aberto no meio de um tiroteio, você vai levar tiro. Não tenha dúvida disso. Mas você pode traçar uma estratégia, dar a volta, sei lá, alguma coisa assim, né? Para pegar de surpresa. Né? Essa foi a estratégia que Davi utilizou. Usou um canal de águas para sair de surpresa. E assim venceu. Não é? Muitas vezes, lá no versículo 9, diz assim: assim habitou Davi na fortaleza. Ele chamou de a cidade de Davi. Davi não apenas conquistou Jerusalém, mas transformou a sua cidade, consolidando seu reinado. Né? Deus exalta aqueles que pertencem fiéis a Ele. Olha só. Né? Conhecendo bem a história de Davi, né? Ele era um homem que tinha o coração de Deus. Mas ele foi perfeito? Não, não foi perfeito. Mas Deus conhecia o coração dele. Né? Deu conquistas, deu vitórias, né? Mas da mesma forma também, ele também tirou. Né? Lá em Neemias também, né, fala, né, na vez passada nós falamos de Neemias, mas antes disso eu quero trazer aqui Mateus 6,33, que diz assim: ó, quando Deus nos dar a vitória, precisamos usá-la para avançar no reino, e não apenas para o nosso benefício pessoal. Né? Olha só, Deus deu o reino para Davi, mas Davi foi cada vez mais envolvendo e fazendo a cidade prosperar. Né? Então, nós aqui, dando um exemplo, nós temos o conhecimento da palavra. Né? Adianta ficar ouvindo toda vez a palavra do Senhor e pronto, e guardar só para si? Não. O próprio Evangelho fala que toda a palavra tem que ser, né, tem que ser divulgada, replicada aos 4 cantos do mundo. Né? Então, todo ensinamento que recebemos pela Bíblia Sagrada, nós temos que guardar primeiramente em nossos corações e também multiplicar para quem necessita, para quem quer conhecer a palavra. Essa é a verdadeira evangelização. Né? Essa é a verdadeira evangelização. Né? E ele permite também que Deus, como a campanha de derrubada, e Neemias também permite a reconstrução. Né? Na última vez eu falei sobre a reconstrução na passagem de Neemias. Né? Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, porque sabia que era uma cidade sem muro, estava vulnerável. Olha só, né? Então reconstruiu para quê? Para proteger também o sagrado. Né? O sagrado. Quando nós temos essa consciência, nós temos, consequentemente, de proteger e zelar por aquilo que é sagrado na nossa vida. Né?
somos conhecedores da palavra, então você não pode usar a palavra do Senhor em vão. Um dos mandamentos também diz que não podemos usar a palavra de Deus em vão. Não é? A palavra de Deus é sagrada. O local onde nós cultuamos aqui dentro é sagrado. Né? Então tem que vir, né, de preferência, digno a estar na presença do Senhor. Né? Muitas igrejas colocam tipo de roupa que tem que ir, a cola toda, né? Não tem? Algumas religiões falam disso. Mas não precisa. O mais importante é você estar com o coração tranquilo. Né? Machucado às vezes, para fazer o renovo. Mas a vestimenta também, tem passagens aqui que falam. Quando Moisés, por exemplo, viu a sarça ardente queimando, ele falou: tira suas sandálias, porque esse local aqui é sagrado. Não tem a passagem que fala disso para Moisés? Tem. Né? Então, quando se fala das coisas de Deus, das coisas sagradas, nós temos que ter um respeito com isso. Né? Jesus foi e sempre será o rei de Jerusalém espiritual. Mas nós falamos aqui que nós temos que reconstruir esse Jerusalém celestial em nossos corações. É desse jeito que eu estou falando. Só Jesus pode fazer isso em nós. Para estarmos com Jesus, nós temos que ter intimidade. Nós temos que conhecer Jesus. Né? Quanto mais nós conhecermos Jesus, nós teremos mais intimidade com Ele. Não é assim na nossa vida também? Quanto mais temos intimidade com alguém, nós passamos a conhecer cada vez mais. Né? Aqui ele coloca uma exposição que muitos chamaram Davi como sendo um dos Messias. Né? Por quê? Porque de alguma forma ele construiu, né, um povo com a crença que ele acreditava, que era o Deus dele. Né? Uma cidade reinada por grande rei. Mas antes de Davi tinha Deus comandando tudo na vida de Davi. Né? Então essa conquista que Davi foi concebido aponta nesse reino eterno de Cristo, pelos ensinamentos. Ele praticando a bondade de Jesus, né, de Cristo, na vida dele, como um cristão, ele também demonstrava isso a todo o povo que seguia a ele, né? Aumentando cada vez mais a crença e tudo mais. Então, de alguma forma, Jesus estabeleceu um reino que não pode ser destruído. Lá em Hebreus 12, 28, ele diz isso. Né? Devemos viver como cidadãos desse reino, né? Fazer parte desse exército de Jesus. Aí exige sacrifício, aí exige renúncia na nossa vida, sim. Por quê? Porque tem regras, porque tem determinações, porque tem que ter obediências. Isso às vezes é difícil para nós, né? Mas imagina viver neste mundo e ter que manter uma serenidade de bondade de Jesus na nossa vida, né? É isso que ele está propondo a nós. É isso que ele propõe como soldados desse exército de Jesus, de Cristo na nossa vida, né? Mas para isso nós temos que ter o quê? Sabedoria, discernimento, obediência. Porque só assim conquista o que a gente quiser. Primeiro será conquistado lá no reino dos céus. E isso vai refletir nesse reino material aqui que a gente vive hoje. Né? Então tudo isso acontece com pequenas atitudes realizadas por nós mesmos. Né? Então essa quebra de muralha que está sendo proposta nessa campanha é justamente isso. Né? Tem algo no passado que está travado, que não está deixando você prosperar, não está deixando você ser um novo,
ser em Cristo, nós temos que quebrar isso. Nós temos que derrubar isso. Né? Ah, pode ser alguma mágoa? Pode. Ah, pode ser algum pecado tão grande assim que atormenta a gente? Pode. Mas isso só vocês sabem, cada um sabe. Isso tem que ser quebrado. Como é que a gente quebra isso? Apresenta para o Senhor. Peça essa força. Peça ao Senhor para te capacitar para quebrar isso. Para isso não ser um tormento na vida particular de cada um. Entende? Olha só. É você com Deus, Deus com você. Mais ninguém. Mais ninguém. Né? Então esse trabalho de perseverança, de obediência, é muito individual. É cada um fazendo a sua parte. Cada um aumentando a intimidade com Jesus na vida individual. Né? Adianta eu estar falando isso para vocês? Orientando? Só para alertar vocês. Mas o fazer é de vocês, não tem como. Isso serve para mim também. Serve também. Primeiro serve para mim, depois serve para vocês. Não é? Esse é o grande desafio dessa campanha. Porque as muralhas serão derrubadas com a nossa obediência, com a nossa vontade de derrubar. As nossas orações em conjunto aqui nos fortalecem. Mas quem dá o pontapé inicial é cada um de nós. Dentro dos muros criados em nossa mente, no nosso sentimento. Não é? Por isso que nós fazemos essas campanhas, justamente para quê? Para nos unirmos em um só propósito, né? Cada um dando o braço um para o outro e quebrando essas muralhas individualmente. Primeiro nos fortalecendo na palavra, nos dando todo o ensinamento, todo o entendimento desse poder que cada um tem, né? E que isso nos possa nos capacitar para vencer, assim como Davi venceu, né? As nossas escolhas, né? Elas têm que vir sempre emanadas pela palavra do Senhor. Lá em 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: como Jerusalém foi escolhida para ser a cidade de Deus, nós somos escolhidos para sermos o seu povo especial. A maior conquista da vida não é um território, mas uma intimidade com Deus. É isso que ele está falando para nós. Porque com a intimidade com o Senhor, nós podemos conquistar o que queremos. Né? Se for da vontade do Senhor, tudo será realizado. Eu falo isso por quê? Porque tudo Deus determina na nossa vida. Essa história dessa conquista de Jerusalém nos ensina que com Deus podemos vencer desafios, podemos ser exaltados e fazer parte desse reino de Deus, né? E que possamos confiar nele cada vez mais, agir com fé e viver como cidadão de Jerusalém celestial. Olha só, isso é muito poderoso, isso é muito forte. E a pergunta que fica é: será que já entregamos a nossa própria vida ao Rei Jesus? Será que realmente nós estamos ligados, conectados 100% com Jesus? Talvez hoje seja o dia da conquista. Talvez hoje nós sairemos com uma das maiores vitórias. Mas nós temos que nos entregar verdadeiramente a Ele. E que Ele nos ajude, com certeza, né? Eu acredito, meus irmãos, que toda palavra aqui professada aqui na frente, ela nos toca, nos transforma,
e tem um grande ensinamento. Seja uma palavra, seja uma frase, seja uma passagem, seja o que for. Todos aqui na frente deixam uma semente no coração dos irmãos e irmãs. E cabe a nós, cada um, regar diariamente e transformar isso numa grande árvore de frutos gostosos, né? Na nossa vida. Mas esse processo é um processo que cabe a cada um fazer. Né? Nós estamos aqui hoje aprendendo que tudo vem de Deus. E Deus quer semear coisas boas na nossa vida. Ele quer deixar o passado para trás e criar um novo ser nesse caminho de Jesus. E para isso, meus irmãos, nós temos que nos colocar à disposição do Senhor. Permitir que Ele limpe tudo que é necessário. Que vença cada um dos irmãos e irmãs aqui sobre os seus próprios medos, sobre os seus próprias inseguranças. Porque Jesus é contigo. E Ele jamais nos abandonará. Amém. E que Deus nos ajude. Amém? Glória a Deus.